João Batista, quem é então esse de quem ouço dizer grandes coisas? Ardia por vê-lo. Veja que Herodes dá o seu testemunho que ele está esperando sim que venha. Chegamos à 7ª razão, para irmos finalizando. A 7ª razão é a mais contundente, a mais polêmica, que não tem como negar. Os próprios teólogos de todas as religiões fecham a sua apreciação sobre esse texto dizendo o seguinte: são palavras de Jesus. Mas está falando, o senhor acredita? Já ousei perguntar. O senhor acredita que Jesus está falando que João Batista é a reencarnação de Elias? São palavras de Jesus. Desse jeito, não tem nenhuma aberturinha para a gente conversar um pouquinho. Não. Eu falei, sim, mas o senhor é um teólogo, e se nós falássemos um pouco? São palavras de Jesus. Eu falei, nossa, desse mato não sai coelho. Larga a mão. Mas são mesmo. Jesus acaba de sair de um fato importante, da transfiguração. Ele acaba de mostrar o espírito de Elias e de Moisés ao seu discípulo. E olha o que acontece. Eles pensaram, ué, se nós acabamos de ver Elias, por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhe respondeu, é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram. Eu trataram como lhe aprouve, e assim que farão sofrer o Filho do Homem, porque pode fazer o Filho do Homem sofrer a dor da carne, mas Jesus não. Por isso ele faz essa distinção. Assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então os seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Percebe? Mas tem uma hora que Jesus declara que João Batista é a reencarnação. Porque todos os evangelhos, principalmente de Malaquias, diz que o Messias não pode vir antes de Elias. Eu vos enviarei o meu anjo, e ele preparará o caminho do Messias. Então não tem como. Mas olha esta fala de Jesus. Olha bem, Jesus cita uma palavra de Malaquias para provar a eles que João é a reencarnação de Elias. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. E são os violentos que o arrebatam, pois que assim o profetizaram Malaquias, todos os profetas até João, e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo, João Batista, é o Elias que há de vir. Nesta fala não resta dúvida, e é nesta que os teólogos não sabem o que responder. Mas para nós compreendermos por que Elias precisa vir, eu vou pôr um texto de Kaibar Schutter, que é divino. Ele explica de uma forma muito bonita, dizendo o seguinte, não vou pôr o texto todo, mas um pedaço do texto. A antiga dispersão, Elias é o mais poderoso dos profetas. Na nova dispersão, João Batista é o maior. Na novíssima, Allan Kardec é o elevado bom senso, a sublimação da profecia em seu mais elevado surto. E se queres dar crédito, é este o Elias que há de vir. Elias é o poderoso dominador das águas, de fronte para o alto fez parar as chuvas por 3 anos e 6 meses. Ergueu um holocausto ao seu Deus, o fogo consome. O céu cobre-se de espessas nuvens e as chuvas caem em jorro para fertilizar a terra. Nas margens do Jordão, sua paragem predileta, um sinal de sua capa, e as águas se abrem e ele passa a pé enxuto. Elias é o profeta das águas. João avoluma as águas do Jordão com a multidão que ouve a sua voz. Allan Kardec faz manar do coração, dos rins, do ventre, dos que buscam Jesus Cristo,
rios de água viva, desvendando os arcanos do Espírito da profecia. Mas quem batiza com o Espírito do Pai é aquele que é sobre todos. E fecha dizendo: Elias apelou para as águas e para o fogo, João para a água e para o sofrimento, Allan Kardec para o sentimento, para a razão, mas os três são o mesmo Espírito. Um fere e castiga, o outro corrige e ensina, o último vivifica e salva. Alguns alegam que a conversa com Nicodemos se tratava de uma conversa onde estavam se falando do batismo das águas. Mentira, porque nem tinha sido instituído ainda como dogma o batismo. Se fosse o batismo, Jesus diria para Nicodemos: vá lá, mas João já tinha morrido, né? E jogue a água sobre sua cabeça. Não estava falando do batismo, porque o batismo só foi instituído mesmo pela igreja nos séculos 300 depois de Cristo. E nem os próprios apóstolos, há muita dúvida se eles batizavam mesmo jogando água sobre a cabeça das pessoas. Porque o próprio João, está nos textos, diz: eu vos batizo com água, mas aquele que há de vir, que é superior a mim, vos batizará com o Espírito, com a vida, com o Evangelho. Jesus nos trouxe a proposta da renovação do amor. E para nós irmos finalizando o tema de hoje, por estar nessa cidade tão maravilhosa que é Santa Rita, eu quero contar um fato da vida de Santa Rita que tem a ver com o processo da reencarnação. Rita nasceu em Cássia, no norte de Itália. Cássia era uma cidade muito conturbada. As famílias ali se odiavam e eram todas cristãs, muito religiosas. Uma matava a outra. Rita, belíssima, uma moça muito linda, muito pura, casou-se com um moço que ela ficou muito apaixonada, e ele também. Mas era um homem muito rude, um homem muito grosseiro, não pôde perceber a finura, a delicadeza daquele espírito que hoje nós chamamos de Santa Rita. Ela sofreu muito, porque ele fazia parte dessa briga da cidade, matava um, matava outro, aí para vingar matava. Ela teve que sofrer vários abatimentos, como viu o seu marido morrer. Depois mataram os 2 filhos dela para vingar, mais não sei o que, brigas de família. Rita contava mais ou menos com 38 anos, muito aborrecida, sem família, inconformada com aquela situação da cidade de Cássia, procurou o convento das irmãs carmelitas da época. Ao chegar no convento, a madre a recebeu e ela disse: madre, o que restou de mim? Eu quero servir ao Cristo. Eu sempre quis servir ao Cristo, mas os caminhos me levaram para o casamento, para tantas outras coisas. A irmã, a madre superiora, disse: Rita, sei que és uma moça boa, mas veja bem, vê aquela árvore ali, uma árvore seca, centenária.